Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre Um Copo de Cólera, do Raduan Assar. Um Copo de Cólera não é a obra mais famosa do Raduan Assar. Provavelmente Lavoura Arcaica e alcança mais projeção, ganha mais espaço, alcança mais leitores. Mas hoje a gente fala sobre Um Copo de Cólera, que é uma obra muito boa e muito impactante por diversas razões. Fiquei pensando muito quando estava lendo Um Copo de Cólera, fiquei pensando muito na estrutura das personagens, nas disputas entre as personagens. E especialmente eu fiquei tentando pensar como que seriam essas personagens representadas na literatura contemporânea. É uma obra bem gostosa de ler, a gente lê muito rapidinho, até porque a novela é uma narrativa curta, um pouco mais extensa que um conto, aí bem menos extenso do que geralmente é um romance, então é uma leitura rápida, mas tem alguns percalços aí que a gente vai tendo que tomar cuidado. Então Raduan escreve em 1978 Um Copo de Cólera, essa novela aí que a gente pode dividir em 3 momentos. A gente tem mais capítulos, tem 7 capítulos, mas a gente pode dividir em 3 momentos, que é justamente uma espécie de movimento que vai sustentar a novela e que, de certa forma, vai promover aí uma inovação, uma série de inovações aí em relação à estrutura que o Raduan está propondo aqui. Então a gente tem no primeiro momento e no primeiro capítulo, que é intitulado A Chegada, e a gente tem um homem chegando numa casa e tem uma mulher esperando por ele. Esse homem que chega, ele é um chacareiro e a casa que ele chega é justamente a casa da chácara dele, tem essa mulher esperando ele e dá para perceber, apesar de não dar para afirmar isso com muita certeza, que talvez seja um homem um pouco mais velho, até por conta das disputas que vão acontecendo depois e do modo como ele se expressa, dá muito essa impressão que é um cara um pouco mais velho, e talvez nos seus 50 anos, e tem uma mulher ali esperando por ele. Depois a gente tem um outro capítulo que vai ser o bem importante da novela, que chama O Esporro, que é justamente o capítulo mais longo e que é recheado aí por toda uma disputa, por toda uma briga, que vai ser justamente o que vai sustentar toda uma espécie de jogo, de disputa discursiva entre esses dois sujeitos, entre esse homem e entre essa mulher. E aí a gente tem um terceiro momento que fecha a novela e que é um outro capítulo intitulado A Chegada. Mas nesse outro capítulo intitulado A Chegada, quem chega é ela, não mais ele, e aí quem narra é ela. Então a gente tem toda uma narrativa que é sustentada pela narrativa dele. Em determinado momento esse jogo vira e no finalzinho, então quem toma para si a narrativa é ela. Isso deixa a narrativa bem interessante, justamente por conta desses movimentos e dessas trocas aí entre foco narrativo, entre voz narrativa. Bom, o que a gente pode dizer aí de Um Copo de Cólera? Quando eu pego a obra para ler e aí a gente vai percebendo um personagem muito complicado e que dá uma raiva dele muito grande, assim, do início ao fim do livro, eu fico sempre imaginando como seria essa obra publicada hoje, justamente porque hoje a gente tem uma tendência quase pedagogizante aí em boa parte da literatura, especialmente da literatura brasileira. E queria conversar sobre isso, aliás, em algum momento, sobre literatura brasileira, esse tom aí, quase educativo, quase pedagógico que a gente vai tendo em muitas narrativas. É como se as personagens meio que sempre que tivessem que ensinar alguma coisa pro leitor, sabe? E isso não dá pra perceber em Um Copo de Cólera, porque a gente tem um personagem demasiadamente humano e que não disfarça as suas imperfeições, não disfarça os seus problemas, os seus dramas, os seus traumas e o seu ódio ali que ele vai sustentando pela mesma mulher que ele sustenta, um amor muito intenso. Então, o que vai sustentar a estrutura narrativa de Um Copo de Cólera é justamente essa disputa meio erótica, discursiva, com muito ódio, que vai acontecendo entre esses dois sujeitos que estão ali em disputa. No primeiro momento, nos primeiros capítulos, a gente vai tendo dois personagens que parecem muito entregues um ao outro, que parecem se amar muito, que parecem estar com uma série de questões um tanto quanto que bem resolvidas, até porque a gente vai ter uma longa descrição de sexo pela perspectiva dele, e ele vai recordar desse momento que aconteceu no dia anterior, então ele recorda sobre isso, muito feliz, assim, muito satisfeito em diversos aspectos, com o cuidado dela, com o modo que ela trata ele, com o ato sexual em si. Então a gente é um sujeito aparentemente tranquilo
com essa mulher que ele vai ao encontro, que tá na chácara dele, mas logo depois a gente vai perceber todo um movimento ali em relação a isso que vai denunciar uma outra relação que eles têm. O que vai promover essa inversão é um determinado momento em que ele tem um conflito com seus funcionários, com o casal que cuida da chácara dele. Em determinado momento ele vai ter um conflito com esses dois sujeitos, e esse conflito com esses dois sujeitos vai levar ele a ter uma briga com essa mulher, e ele ataca ela, ele ataca os funcionários, ele entra numa defensiva ali um tanto quanto absurda, e ela se defende também. Então o que a gente percebe é que por mais que os ataques dele sejam muito incisivos, por mais que ele seja muito violento no modo que ele fala com ela, ele vai chamar ela de fêmeazinha antecipada, de jornalistazinha de merda, ele vai dizer que tudo que ela sabe é porque ela aprendeu com ele, que todas as referências que ela tem de planta, ela tem porque ela aprendeu com ele, que tudo que ela sabe sobre política, ela aprendeu com ele. Então é como se na cabeça dele essa mulher fosse ali uma continuidade, uma extensão dele próprio, e ele vai deixar isso muito evidente na briga com ela ali. Mas ela tem um tom de escárnio, de deboche em relação à figura dele, que vai, de certa forma, promovendo a ira ali. Ele vai ficando cada vez com mais raiva, justamente daí vai vir o nome Um Copo de Cólera. Ele vai ficando cada vez com mais raiva porque ela vai tacando lenha na fogueira ali, ela vai provocando ele e colocando, mostrando ali, isso vai ficando evidente para o leitor, não vai ficando evidente para ele, mas isso vai ficando evidente para o leitor que toda essa raiva dele, que toda essa macheza que ele tenta provar, na verdade não tem sentido nenhum. Até por conta que ela vai xingar ele usando referências sexuais ali muito delicadas para um sujeito que está tentando o tempo todo provar que é macho, que é viril. Então ele tenta resgatar e provar uma virilidade para se mostrar superior a ela, para se mostrar superior aos funcionários. Então ela chama ele de canalha, ela chama ele de broxa, ela vai usar uma série de referências para poder minimizar o máximo possível que ela conseguir essa virilidade dele, e isso vai ficando muito evidente. Então a gente vai percebendo dois tons ali ao longo dessa disputa, ao longo desse grande capítulo que chama O Esporro. A gente vai perceber esse sujeito tentando inferiorizar essa mulher, tentando minimizar essa mulher de todas as formas possíveis, mas o que vai parecendo é que na verdade ela está conduzindo ele numa espécie de dança ali, como se de alguma maneira ela quisesse que ele explodisse, ela quisesse que ele chegasse no máximo desse ódio, e como se ela quisesse que ele se descontrolasse, e ele se descontrola ao ponto de agredi-la fisicamente. Então ele chega e dá um tapa nela, a pele dela é branca, fica marcada, então ele consegue ver o sangue se direcionando ali para o lugar que ele dá o tapa, e em nenhum momento ela se descontrola, em nenhum momento ela sai de si. E o que fica parecendo é que tudo isso foi uma espécie de jogo que ela conduziu para poder levar ele ali ao máximo do seu descontrole. A gente vai perceber o tempo inteiro por parte dele uma relação muito complicada com essa mulher, justamente porque ele tenta meio que controlar ela o tempo inteiro, ou ele pelo menos tenta se ver nessa mulher o tempo inteiro. Então a gente está lendo isso pela perspectiva dele. Então quando ele diz que ela aprendeu tudo com ele, isso é sempre na perspectiva dele. Mas ao mesmo tempo ele tem uma relação muito complicada e paradoxal com ela, que vai se revelar pelo modo como o Raduan vai construindo ali as orações, pelo modo que ele constrói alguns momentos. Então ele vai dizer em determinado momento, essa personagem vai dizer que ela carrega em si ali a vontade de poder misturada à volúpia da submissão. Então a gente percebe essa vontade do poder, essa volúpia da submissão que ele enxerga nessa mulher. Tanto isso vai se revelar tanto no ato sexual, isso vai se revelar nas discussões, isso vai ser revelado nos espaços de disputa que os dois vão tendo, mas a gente vai perceber sempre esses dois aspectos sendo carregados ali, como se ao mesmo tempo que ela quisesse controlá-lo, ao mesmo tempo ela tenta se mostrar no espaço de submissão. Ele chega a dizer para ela, no momento que eles estão discutindo, ele chega a dizer para ela, tipos como você babam por uma bota, como se essa mulher tivesse querendo mostrar um poder, mas ao mesmo tempo o que ela quer justamente ali é um espaço de submissão, e quem vai ofertar para ela esse espaço de submissão é justamente ele, e tudo isso na cabeça dele, claro. E nesse capítulo que vai sustentar essa grande discussão, esse grande embate, esse grande conflito, que inclusive é feito ali na frente dos funcionários, os dois estão se engalfinhando ali na frente dos funcionários,
a gente vai perceber ao mesmo tempo esse homem se descontrolando, esse homem chegando ao máximo ali do seu descontrole, ao ponto de agredir ela fisicamente. A gente percebe em vários momentos que essa mulher ela se mantém firme, que essa mulher não se descontrola e que essa mulher não ataca e ela não joga da maneira como ele gostaria, mas ela vai pegando ali em aspectos que para ele são importantes. Então ela chama ele de fascista, de broxa, vai provocar um efeito muito maior nele do que ele chamar ela de jornalistazinha de merda, de chamar ela de fêmeazinha antecipada, de dizer que ela baba por uma bota. Então, essas coisas que ela vai dizendo para ele são certeiras e pegam justamente nos espaços que ele não espera ser atacado, que ele não quer ser atacado, porque ele é esse sujeito que está tentando provar sua virilidade, ele está tentando provar uma masculinidade ali que ele acha que existe e que ele tem certeza que existe, mas quando a gente vai para o último capítulo, a gente percebe que isso não tem muito sentido, porque quando a gente vai para o capítulo narrado por ela, que é um capítulo, aliás, muito curtinho, então ela chega na chácara, não dá para ter muita certeza também, mas provavelmente no momento posterior em relação a todas essas disputas, mas ela chega na chácara e ele tá meio que encolhido, meio que lidando com uma série de traumas que ele carrega da infância. Então ele vai resgatar a infância dele em vários momentos, porque era na infância justamente que ele sentia que ele não precisava provar nada para ninguém, era quando ele era menino ainda que ele sentia dentro de um espaço de proteção, e ela chega e quando vê ele meio encolhido, ela vai sentir uma ternura tão grande, tão forte, que ela vai desempenhar esse papel aí de materná-lo, ou de querer materná-lo, nem que for por um instante, até porque ela vai dizer no final ali, bem no último parágrafo, que ela tem essa vontade de colocar ele para dentro de novo, como se fosse um grande feto. Então, na verdade, a gente percebe esse homem atacando essa mulher, indo para cima dessa mulher e querendo provar sua macheza para cima dela, justamente porque ele tenta resgatar essa infância dele, que era justamente o momento que ele não precisava jogar todos esses jogos, disputar todas essas disputas, e que a gente tem ali essa fêmeazinha provocando ele para todo esse jogo e provocando ele para todo esse campo de tensão. Esse campo de tensão ele vai ser sempre misturado ali por todo um jogo erótico, porque os dois não têm só raiva um do outro, eles vão ter uma série de sentimentos que vão transparecendo nessas disputas, que vão ficando evidentes nessa disputa entre eles, mas ao mesmo tempo, quando ela termina quase como mãe dele. Assim como no começo ali a gente percebe no primeiro capítulo, e o momento que eles estão tomando banho juntos, ele meio que se entrega e fica parado para que ela dê banho nele. A gente vai perceber esse homem meio que menino ali nas duas pontas da narrativa, mas esse homem querendo e tendo necessidade de provar sua macheza para essa mulher que vira quase mãe dele ali no final, por alguma razão. Gente, é isso. Se vocês já leram Copo de Cólera ou alguma outra obra do Raduan Nassar, deixa aqui nos comentários. Até mais!